Muito bom. O Manel foi criado nos bancos da igreja, por assim dizer, não é? E comigo a minha experiência é completamente diferente. Eu consigo perfeitamente ver a Carla antes de Cristo e a Carla depois de Cristo. Eu fui a Cristo no início da minha juventude e já tinha tido tempo de ter vivido muito de acordo com os padrões do mundo e não com os padrões de Deus. Como Paulo, identifico-me muito com aquilo que Paulo diz, Paulo envergonhava-se daquilo que era antes de ter recebido Cristo na sua vida. E eu também. Por isso, para mim, nunca é assim uma coisa muito simpática de lembrar ou de falar. Não que eu fosse má pessoa, não é isso. Ou que tivesse feito coisas mal a alguém, também não é isso. Mas, com certeza, levava uma vida que não agradaria a Deus. Eu hoje, para objetivar um bocadinho aquilo que vos quero transmitir, vou ler. Eu gosto muito de escrever. Então, eu escrevi um texto sobre aquilo que foi a minha experiência e vou ler para tentar ser um bocadinho objetiva, está bem? Fui a primeira e única filha de um jovem casal, com 20 e 18 anos. Fui também primeira neta e sobrinha. Mas cedo me vi a braços com uma realidade distinta daquela que a maior parte das crianças vive. Quando tinha 7 anos, alguns sintomas começaram a surgir na minha mãe e veio a ser-lhe diagnosticada uma doença degenerativa e progressiva chamada esclerose múltipla. Rapidamente a nossa vida mudou e vi a minha mãe ir perdendo faculdades, apesar de muito lutar para as manter. Vi também o casamento apaixonado dos meus pais ir desmoronando. No meio das dificuldades, o meu pai perdeu toda a fé em Deus, questionando a sua bondade e mais tarde até mesmo a sua existência. Ensinou-me que as igrejas, fossem elas quais fossem, não passavam de poderios económicos, negócios de homens, e que eu deveria ficar o mais longe possível de tudo isso. Mas secretamente, no sossego do meu quarto ou no caminho solitário para algum lugar, eu falava com Deus. Fazia-lhe os meus pedidos, desabafava as minhas angústias, confessava-lhe os meus medos, agradecia os pequenos bons momentos e acontecimentos e chegava mesmo a lançar-lhe desafios. À parte. Quando eu era criança, lembro-me de dizer assim, fechava os meus olhos e dizia, Senhor, se tu existes, eu vou abrir. Aparece, por favor. Ele não aparecia. Deus era alguém que eu queria muito conhecer, mas não sabia como lhe chegar. Pouco depois de fazer 18 anos, o meu pai acabou por desistir do seu casamento. Fiquei sozinha com a minha mãe. Em breves meses, passou da utilização de 2 canadianas para uma cadeira de rodas. Continuei a falar com Deus, a pedir força para enfrentar tudo aquilo que se abatia sobre as nossas vidas. A pedir que unisse de novo os meus pais e me devolvesse a família. E muitas vezes pedia que curasse a minha mãe. Bom, se estão a pensar que foi o milagre da cura da minha mãe que me empurrou para Cristo, desenganem-se. Esse milagre nunca aconteceu. O milagre a que assisti na minha mãe foi antes a mudança profunda de uma mulher orgulhosa numa mulher cujo orgulho derrubado pela dor e sofrimento deu lugar à humildade. A minha avó materna, procurando a cura da filha, corria tudo. E foi ela a primeira a ir a uma igreja cristã, levando posteriormente a minha mãe. Conversava comigo sobre o assunto do qual eu me defendia, querendo manter a imagem de quem é forte o suficiente para viver sem esse tal Deus, pois acreditava que alicerçar-me em Deus era sinal de fraqueza. Havia aqui uma ambiguidade entre o eu querer, porque eu queria e falava com ele, e eu assumir que queria, porque eu tinha uma educação para não querer. Falarem-me de Cristo não aconteceu uma vez, mas várias. Eu teria uns 20 anos quando aconteceu de modo mais continuado. Parada na marquesa da esteticista que me fazia a depilação. Acho que foi uma forma de eu ter que ouvir. E foi aí que pela primeira vez tive contacto direto com uma Bíblia. Comecei a ler a Bíblia, a sentir-me mais próxima de Deus, acedendo a visitar uma igreja cristã, onde ouvi ensinar a palavra de Deus. Ninguém me levou à igreja. Falaram-me, um dia deram-me um contacto e um dia eu fui, simplesmente pelo meu pé. Estranhei muito tudo, porque a ideia que eu tinha de uma igreja era uma igreja católica,
E quando entrei disse que isto é um concerto. Isto não é uma igreja, isto é muito estranho. Mas entrei, senti a presença de Deus e fiquei e ouvi a palavra de Deus, que foi para mim algo extraordinário. A Bíblia foi para mim o abrir de uma visão totalmente nova sobre o Deus que eu queria muito conhecer e não sabia como. E como na minha cabeça Jesus tinha sido apenas um homem bom, mas comum, muito teve de ser destronado e desformatado, para que eu conseguisse ver em Jesus o Filho de Deus, o Salvador. Aos 21 anos reconheci em Jesus o Senhor da minha vida, aquele que era o único caminho para Deus. Era uma jovem educada para ser independente e autossuficiente, pelo que o confronto com a palavra foi muitas vezes doloroso. E o resultado, algo demorado. Eu resistia muito à palavra, porque eu tinha sido ensinada de forma distinta, e eu conduzia a minha vida de forma distinta àquilo que a palavra ensinava. Então, por vezes, eu tinha muitas dúvidas. Lembro-me de perguntar à pessoa que naquela altura me falava de Cristo mais e que estava mais presente, de fazer perguntas, mas porquê é que isto diz aqui? Porquê é que a Bíblia diz isto? Porquê é que é assim? Isto não devia ser assim. E eu queria ter razão. E ela dizia, é assim que está escrito. Ou aceitas ou não aceitas. E eu ia para casa e dizia, oh meu Deus, mas como é que tu escreveste isto? Foi um confronto difícil. Chorei muitas vezes. E pedi muitas vezes a Deus força para mudar. Por outro lado, era também insegura e tinha pouca autoconfiança. De modo que 2 de Coríntios 5,17, cá está o meu versículo, não é? 5,17, que diz, aquele que está em Cristo nova criatura é, o velho já passou, tudo se fez novo. Essa passagem tomou para mim uma importância particular, ao entender que entregando-me a Cristo, teria a possibilidade de ser uma nova pessoa. Talvez pensasse que seria algo mágico ou instantâneo, mas não foi. O que aconteceu comigo foi processual. Também em setembro de 91, Manel, já viste? Os dois na mesma altura. Disse a Deus que queria em Jesus e o aceitava como Senhor da minha vida. Senti-me muitas vezes indigna do amor de Deus. E o facto de Deus me amar e aceitar, sendo eu pecadora, tendo tantas falhas, pensamentos que eram tão distintos dos seus ensinos, modo de atuar tão diferente do defendido na palavra, constrangeu-me profundamente. Aos poucos, Deus foi trabalhando várias áreas na minha vida, levando-me a mudar práticas e hábitos pouco cristãos, mas acima de tudo comportamentos e atitudes. E tive de tomar algumas decisões alinhadas com o ensino da palavra. Com o tempo, percebi que Deus ama-nos tal como somos, sendo nós pecadores. Mas o seu amor é tão grande, intenso e profundo que não nos permite ficarmos iguais ao que estávamos quando chegamos a Ele. O amor de Deus promove mudança. E esse é o maior milagre a que podemos assistir na vida de alguém. Eu poderia ter desistido da caminhada cristã, uma vez que os milagres que pedi, a cura da minha mãe, a reconciliação dos meus pais, não aconteceram. Mas o amor de Deus foi para mim o maior milagre. Sou absolutamente grata pela vida eterna, pela palavra que é a luz para o meu caminho, pela amorosa mão deste Deus que me resgatou da angústia e restaurou no meu coração a sua paz. Este é o meu texto. Obrigada. Gostava só de ler aqui uma passagem que me fez sentido ontem quando estava a reler o meu texto, porque, como eu disse, foi doloroso, e foi. Não foi... Eu tinha a ideia que era assim, eu chegava a Cristo e pronto, tudo mudou. E na altura, como o Manel dizia bem, não só se escondia um bocadinho as nossas dificuldades, porque era considerado falta de fé, mas havia uma ideia de que se fores a Cristo tudo vai ficar bem, vais ser feliz. A minha vida, graças a Deus, eu sou feliz. Mas a minha vida teve muitos percalços mesmo depois de eu receber Cristo. Tive muitos dias difíceis, irmãos. E, portanto, desenganem-se se acharem que vêm a Cristo e que tudo vai ficar em direito de um momento para o outro. Não é assim que acontece normalmente. Isso seria um milagre de Deus. Ele é soberano para o fazer. Mas não é assim que é o usual. O ordinário, no bom sentido. Então, o confronto com a palavra, e por isso eu digo que é um processo, vai acontecendo conforme nós vamos permitindo. Ok? E eu quero só ler aqui este bocadinho, em Provérbios 2.
Diz assim, esta é uma exortação para todos nós. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria ao teu ouvido, para inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Nós só vamos conhecer Deus quando nós aceitamos as suas palavras e escondemos os seus mandamentos em nós. E esta aceitação da palavra de Deus foi um processo para mim. E outra coisa que tive que deixar de fazer, que foi achar que tinha razão e ficar alicerçada no meu próprio conhecimento. Diz em Provérbios 3, 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não te apoies no teu próprio entendimento. Esta é a minha